Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Camila e eu vou estar falando um pouquinho sobre circuitos elétricos. Mas o que são circuitos elétricos? Bem, circuitos elétricos são ligações de elementos como geradores, receptores, resistores, capacitores, interruptores, que são feitas por meio de fios condutores, que formam um caminho fechado, permitindo a circulação de corrente elétrica. Os circuitos elétricos são utilizados para ligar dispositivos elétricos e eletrônicos de acordo, por exemplo, com sua tensão elétrica de operação e a corrente elétrica suportada pelo dispositivo. Além disso, são usados para a distribuição de energia elétrica em residências e indústrias, conectando diversos dispositivos elétricos por meio de fios condutores, conectores e tomadas. Ele pode desempenhar diversas funções, como eliminar picos de corrente elétricas, que são prejudiciais para alguns aparelhos mais sensíveis, aumentar a tensão elétrica de entrada ou até mesmo baixá-la, transformar uma corrente alternada em uma corrente contínua e aquecer algo, entre outras coisas, dependendo dos componentes utilizados. E como funciona um circuito elétrico? Aqui vemos um exemplo de um circuito. Temos que, quando se aplica uma diferença de potencial nele, utilizando, por exemplo, uma pilha, os elétrons passam a fluir nesse circuito até que essa pilha descarregue por completo. Parte da energia de cada um desses elétrons é então captada e utilizada pelos diferentes elementos do circuito, transformando-a em diferentes formas de energia, como luz, som, movimento, calor e entre outros. Então, nesse exemplo aqui, temos que os elétrons provenientes dessa pilha eles seguem esse caminho aqui e são captados pela lâmpada, que por sua vez transforma a energia elétrica em energia luminosa. Os circuitos são representados por esquemas, como este daqui. E no caso desse circuito em questão, nós temos um gerador, que é representado por esse símbolo, e dois resistores representados por esses símbolos aqui, que estão ligados nesse circuito que possui duas malhas, que a cada quadrado desse daqui é uma malha, né? Que é um ramo fechado. Aí nós temos também dois nós, que é cada ponto desse, que é o ponto onde a corrente se divide. A corrente ela sai aqui desse gerador e quando ela chega nesse ponto, ela se divide por esses dois caminhos. E temos os ramos, que são os caminhos entre dois nós consecutivos. Uma parte importante que se deve saber sobre o circuito é a respeito dos seus componentes, elementos que vão executar funções dentro do circuito. Porém, antes, eu gostaria de fazer uma observação com vocês sobre o que é volt. O que é bem importante se ter em mente ao estudar todas as matérias ligadas à eletricidade. Então, quando falamos de volt, é comum que logo venha à mente a tensão elétrica. Pensamos na voltagem dos equipamentos. Por exemplo, que uma pilha tem 5 volts. Mas o que isso significa, né? Nós temos que 1 volt é igual a 1 joule por coulomb. E isso quer dizer que a cada coulomb de carga que passar pelo elemento elétrico, ou vai ganhar 1 joule ou vai perder 1 joule de energia elétrica. Então, a voltagem tem a ver com a quantidade de energia que vai passar, que vai ser transformada naquele equipamento por unidade de coulomb. Então, cada coulomb de carga que vem pela corrente elétrica e que vai passar por aquele equipamento deixará uma determinada quantidade de joule. Exemplo. Se você tem uma tomada de 220 volts, isso significa que a cada 1 coulomb de carga que passar por essa tomada aqui, vai pegar de energia elétrica para utilizar 220 joules. Então, a cada 220 volts por coulomb, você vai ter 220 joules. No caso, esse será o gasto de energia que se terá. E por esse motivo, quanto maior a corrente que o equipamento demandar, mais cargas passarão por ele e maior será a quantidade de energia consumida. Assim, quando, por exemplo, se compra uma lâmpada, é importante comprar uma que consuma menor quantidade de corrente elétrica, pois tendo menos corrente elétrica passando, menos energia será consumida. Agora, continuando a falar sobre os elementos, temos que os circuitos elétricos podem ser formados por diversos elementos de acordo com a função desejada. Dentre os elementos mais comuns utilizados nos circuitos estão os resistores,
que são dispositivos com alta resistência elétrica, ou seja, que se opõem fortemente à passagem da corrente elétrica. Nos esquemas, eles são representados por meio desse símbolo aqui. E aqui temos um exemplo de como eles são. Para que se possa passar uma corrente elétrica no resistor, é necessário que se aplique uma diferença de potencial nos seus terminais, né? E com isso, de um lado, então, teremos um potencial maior e do outro, um potencial menor. E havendo essa DDP, essa diferença de potencial, pode-se estabelecer nesse resistor um campo elétrico. A corrente, ela sempre vai ter o mesmo sentido do campo elétrico que vai se estabelecer nesse resistor. Então, a corrente, ela vai ter esse mesmo sentido. Então, a corrente elétrica passa pelo resistor e quando ela passar, ela vai deixar energia elétrica que vai se transformar em energia térmica. Então, no sentido da corrente, sempre vai haver uma queda de potencial. A corrente vai entrar com maior potencial elétrico, trazendo maior quantidade de energia elétrica, e vai sair com menor potencial elétrico, ficando com menor quantidade de energia elétrica, pois nessa situação vai haver aqui uma transformação de energia. Sendo assim, o resistor vai ser aquele que vai transformar energia elétrica em energia térmica. E, aliás, é por causa disso que no circuito esse elemento pode apresentar um certo aumento de temperatura. Esses dispositivos, eles podem ser usados em chuveiros, churrasqueiras elétricas, aquecedores, ferros de passar e entre outros equipamentos. E aí temos os geradores elétricos, que são elementos responsáveis por fornecer energia elétrica para os circuitos. Quando ligamos os terminais de um gerador aos fios condutores de um circuito, forma-se uma diferença de potencial que promove a movimentação dos elétrons. Os geradores ideais, aqueles que não promovem nenhuma perda de energia durante seu funcionamento, são representados nos circuitos por esse símbolo aqui. No ensino médio, estudamos mais a corrente contínua, e alguns exemplos de geradores de corrente contínua são pilhas e baterias. As pilhas, por sua vez, têm dois polos, um negativo e outro positivo, e é capaz de transformar energia química em energia elétrica. Na prática, esse polo positivo aqui é por onde a corrente passa com maior potencial. Ou seja, quando a corrente elétrica passa por ali, ela tem mais energia elétrica do que quando ela está nesse terminal negativo. A corrente ela passa por aqui com menor potencial. E aí, a corrente elétrica nesse gerador, então, ela vai entrar com um potencial menor e vai sair com um potencial maior. Pois dentro dessa pilha estará havendo transformações de outros tipos de energia em energia elétrica. No caso, vai estar havendo, então, transformação de energia química, né? Energia química em energia elétrica. E é por esse motivo que quando a corrente sai, ela sai com maior potencial, ou seja, com mais energia elétrica. O valor da elevação do potencial elétrico dependerá de uma característica desse gerador, chamada de força eletromotriz, que é representada por esse símbolo aqui. A eletromotriz do gerador apresentará a elevação do potencial elétrico à quantidade de energia que um gerador elétrico consegue fornecer a um circuito. Temos também os receptores elétricos, que são dispositivos que transformam a energia elétrica presente em um circuito em outras formas de energia. Vocês lembram que eu disse que o resistor também fazia isso, de transformar energia elétrica em energia térmica? Pois bem, o que difere esses dois, o receptor do resistor, é que o resistor ele transforma energia elétrica exclusivamente em calor. Podemos representar os receptores ideais, aqueles que não apresentam resistência interna, por meio desse símbolo aqui. E são exemplos de receptores os televisores, computadores, ventiladores, liquidificadores e lâmpadas.
Para compreendermos melhor seu funcionamento, vamos utilizar o mesmo exemplo anterior da pilha, mencionado em geradores. No nosso cotidiano, usamos muitos equipamentos elétricos. Então, em alguns momentos, a pilha funciona como um gerador, como apresentado anteriormente. E em outros, ela pode servir como um receptor. Por exemplo, no momento em que uma pilha, que já terminou seu uso, ela já está sem energia elétrica e ela é recarregada novamente. É como se a gente estivesse colocando essa pilha de uma forma invertida, fazendo a corrente elétrica ir no sentido contrário. Então, fazendo isso, colocando essa pilha agora para servir como receptor, o que acontece? Se a gente fizer a corrente ela fluir por aqui, ela entrar por aqui, as cargas elas entrariam, nesse caso, com maior potencial. E sairiam, a corrente sairia por aqui, sairia com menor potencial. Ou seja, com menos quantidade de energia elétrica. A consequência disso é que teríamos a transformação de energia elétrica em outro tipo de energia e agora dentro dessa pilha aqui. Então, estaríamos transformando a energia elétrica em energia, opa, energia química, No gerador, então, a gente transformou energia química em energia elétrica, agora colocando ela assim, nesse sentido contrário, a corrente entrando pelo potencial positivo, pelo polo positivo e saindo pelo negativo, a gente tem a transformação de energia elétrica em energia química. Visto isso, as características da pilha não serão mais chamadas de eletromotriz, e sim de força contra-eletromotriz, podemos chamar assim. Pois, se antes ela realizava um trabalho para impulsionar a corrente, agora as cargas da corrente que entram por aqui, elas realizarão um trabalho sobre os componentes químicos da pilha, de forma que a corrente elétrica ela vai entrar com um potencial maior e vai sair, vai entrar com uma quantidade de energia elétrica maior e sairá com uma quantidade de energia menor, com menor potencial elétrico. Bom, podemos encontrar também as chamadas chaves ou interruptores, que são dispositivos de segurança que servem para abrir ou fechar um circuito, podendo permitir ou interromper o fluxo de corrente. Esses elementos são representados por um símbolo, que é esse daqui, olha. Este. E aqui temos um interruptor convencional, E aí temos também os fusíveis, que são dispositivos de segurança que interrompem a passagem da corrente elétrica nos circuitos caso exceda uma margem de segurança. Os fusíveis mais comuns são produzidos com uma liga metálica de baixo ponto de fusão. E então, quando atravessadas por grandes quantidades de grandes correntes elétricas, essas ligas metálicas elas derretem e interrompem o circuito. O símbolo desses fusíveis nos circuitos é representado por esse daqui, ó. Esse é o símbolo. E aqui nós temos um exemplo de como esses fusíveis podem ser. E por fim, temos os capacitores, que são utilizados para o armazenamento de cargas elétricas em um circuito. Esses dispositivos eles são capazes de reter grandes quantidades de cargas elétricas, as liberando rapidamente quando são solicitados. Por isso, são muito utilizados em circuitos que necessitam de grandes quantidades de correntes elétricas para operarem corretamente. Os capacitores são representados nos esquemas com duas barras paralelas, como esse daqui. Ó. Esse daqui é o símbolo que representa. E aqui a gente tem um exemplo de capacitor. Além da sua finalidade primária, os capacitores também podem ser utilizados para atenuar variações de corrente elétrica em um circuito, uma vez que esses dispositivos só permitem a passagem da corrente elétrica para o interior de um circuito após estarem completamente carregados. Agora que sabemos os principais elementos que compõem um circuito elétrico, é importante saber como esses dispositivos podem estar ligados nesse circuito. Os circuitos elétricos, eles podem ter esses dispositivos associados em diferentes configurações, como em ligações em série, que é quando os dispositivos de um circuito se encontram ligados no mesmo ramo, sendo percorridos pela mesma corrente elétrica. Aqui temos um circuito de resistores e outro de capacitores ligados em série.
Esse tipo de ligação indica uma sequência. Os elétrons eles vão sair da fonte, né? Vamos supor que tem uma fonte aqui. Eles vão sair e vão percorrer todos os elementos presentes no circuito até fechá-lo, né? Então, a carga vai passar aqui por esse resistor, depois vai vir para esse e depois para esse. Vai seguir essa sequência e vai fechar o circuito. A corrente elétrica, ela só vai ter um sentido, então, e não vai se dividir em nenhum ponto. Vai seguir o mesmo trajeto do circuito fechado. E o potencial elétrico decrescerá de acordo com a passagem dos elétrons por esses elementos. Temos também as ligações em paralelo, que ocorrem sempre entre dois nós, apresentando-se em dois ou mais ramos. Nessas ligações, a corrente elétrica é dividida entre os ramos, os quais apresentam o mesmo potencial elétrico. Aqui nós temos resistores e embaixo os capacitores, ambos ligados em paralelo. Esse tipo de ligação é o mais importante, mais utilizado, né, pelos eletricistas prediais dentro das instalações residenciais. As correntes, nesse caso, elas se dividem. Não tem mais um único percurso como era antes na ligação em série. A corrente percorre esse caminho aqui, por exemplo, ela vai percorrer esse caminho, e quando ela chegar aqui, nesse primeiro nó, ela vai se dividir, passando a seguir por dois caminhos diferentes. Então, parte dessa corrente, quando chegar nesse nó aqui, parte vai seguir por esse caminho, passando por esse resistor aqui, e parte vai vir por esse outro caminho aqui, passando por esse outro resistor. E então temos as ligações mistas. As ligações mistas são aquelas que apresentam elementos ligados em série e em paralelo ao mesmo tempo. Aqui nós temos um exemplo aqui dos resistores numa ligação mista e capacitores numa ligação mista. Então, como vocês podem ver aqui, a corrente ela vai seguir esse caminho, nesse primeiro nó, ela vai se dividir, parte ela vai vir para cá e parte para cá. Nesse caminho aqui, ela vai seguir uma ligação em série, tá vendo? Ela vai passar por esse resistor e depois por esse daqui, né? E como ela se divide aqui, entre esse resistor e esses daqui, há uma ligação em paralelo. Então, ela tem ambos esses dois tipos de ligação, em série e em paralelo. Ela mistura os dois. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Aline e hoje eu estarei apresentando para vocês um experimento sobre o circuito em série e em paralelo. E para fazer esse experimento, nós vamos precisar de duas pilhas de 1,5 volts cada, um suporte para colocar essas pilhas para ficar mais fácil de estabelecer a ligação, lâmpadas como essa daqui e suporte para colocar essas lâmpadas dessa forma. Para fazer essa lâmpada acender, primeiro eu vou precisar gerar na lâmpada uma diferença de potencial, o que farei utilizando essa fonte aqui. Desse modo, vemos que com uma lâmpada apenas se tem esse brilho aqui. Agora, estabelecendo uma ligação em série, desse tipo que temos aqui agora, reparem que o brilho fica menor do que tínhamos antes com apenas uma lâmpada. E isso acontece porque a tensão elétrica que temos aqui, que é proveniente dessa pilha, passou a ser dividida entre essas duas lâmpadas. Então, uma vez que dividiu a tensão, o brilho das lâmpadas também diminui. A corrente irá sair da fonte, percorrer esse fio, entrar em contato com essa primeira lâmpada, fazendo com que ela se acenda. Percorrerá mais esse pedaço de fio e acenderá a segunda lâmpada. Dessa forma, quando eu retirar essa primeira lâmpada, a segunda lâmpada irá apagar. E se eu retirar a segunda lâmpada, a primeira se apagará. Ao retirar a lâmpada, eu estarei interrompendo o caminho da corrente, e na ligação em série, a corrente ela tem que ser constante. Uma lâmpada irá depender da outra para que a carga elétrica possa percorrer todo esse caminho até fechar o circuito. Então, se a lâmpada queima ou eu retiro ela, nenhuma das outras lâmpadas que houverem no circuito irão funcionar. Já que nessa ligação em paralelo, vejam que o brilho da lâmpada se assemelha àquele que tínhamos antes, para somente uma lâmpada. O que acontece nesse caso é que a corrente irá sair da fonte e, ao chegar nesse primeiro nó, ela se dividirá, indo parte por esse caminho, acendendo essa lâmpada, e parte por esse outro caminho, acendendo essa outra lâmpada.
Portanto, a corrente não será mais constante, como a que tínhamos no circuito em série. Entretanto, a diferença de potencial será constante. Assim, vamos ter para cada lâmpada a mesma tensão que tínhamos antes para uma lâmpada apenas, pois essas duas não irão dividir o potencial, elas estarão usando o mesmo potencial. Com isso, no circuito em paralelo, se eu retirar a primeira lâmpada, a segunda lâmpada irá continuar acesa, e se eu retirar a segunda lâmpada e deixar a primeira, essa primeira lâmpada irá permanecer acesa. Bem, agora que nós já entendemos um pouquinho sobre circuitos elétricos, as suas ligações, os seus principais elementos, nós podemos ver agora como essas informações são normalmente aplicadas em exercícios, né? Então, aqui nós temos um circuito misto, né? Então, nós temos ligações em série e ligações em paralelo ao mesmo tempo. Então, nós temos um circuito misto. Nós temos uma fonte de 220 volts aqui. E a pergunta aqui, né, o exercício pergunta qual a corrente elétrica e a diferença de potencial em cada um desses resistores, em cada um desses 6 resistores. Quando você tem um circuito desse tipo aqui, você tem que trabalhar por partes, né? Você tem que achar ligações, as ligações mais simples que você tem aqui, começar por elas, e para que no final você vá fazendo essas associações, chegue às suas equivalências, e no final você fique com apenas um resistor, que seria um circuito mais simples, teria apenas um resistor. É isso que você vai tentar fazer. Você vai tentar transformar esses 6 resistores em apenas um resistor que equivale a todos eles. Então, se você tem uma fonte de 120 volts e você começar por esse daqui, ó, aqui vai ter uma corrente que vai passar por aqui, vai subir aqui, vai passar por todo esse fio e vai chegar nesse resistor. Se você começa por esse resistor aqui, você tem que achar uma associação, que no caso ele estaria em série com tudo isso daqui, ó, tá vendo? Então você teria que fazer uma associação que ligasse esse resistor a tudo isso daqui. Então seria uma coisa um pouco que dificultaria para você, né? Então, o raciocínio aqui que você deve seguir é que você tem que achar a ligação mais simples para você trabalhar. Então, aqui vai ficar difícil, esse vai ficar difícil. O mais simples aqui para se trabalhar seria você trabalhar com essa associação aqui. E sabendo que esses resistores estão em paralelo, você tem como achar uma resistência equivalente. É como se você fosse juntar esses dois resistores em apenas um. E essa resistência equivalente você acha por meio dessa equação, que é 1 sobre a resistência equivalente, igual a 1 dividido pela resistência 1, mais 1 dividido pela resistência 2. Então, no caso, 1 sobre a resistência equivalente vai ser igual a 1 dividido pela primeira resistência, que é 6, mais 1 sobre a segunda resistência, que é 3. Copiando aqui, tirando o MMC desses dois aqui, você vai ter um número igual a 6. 6 dividido por 6 vai dar 1 vezes 1, 1. 6 dividido por 3, 2 vezes 1, 2. Então, vai ser igual a 3 dividido por 6. A resistência é 1 sobre a resistência equivalente, então vai ser igual a 3 dividido por 6, que é igual a 0,5. Então, passando essa resistência equivalente para cá e o 0,5 para baixo, nós vamos ter que a resistência equivalente vai ser 1 dividido por 0,5, que vai ser igual a 2 ohms. Então, nós teríamos que a resistência equivalente a essas duas resistências aqui seria igual a 2 ohms. E seguindo essa mesma ideia, nós podemos trabalhar agora com essa parte aqui do circuito, né? E aqui nós teríamos dois resistores ligados em série aqui em cima e dois resistores ligados em série também aqui na parte de baixo. Então, com isso, nós podemos fazer a equivalência desses dois aqui e desses dois. Quando eles estão ligados em séries, nós temos que a resistência equivalente é igual à soma das resistências. Então, a resistência 1 mais resistência 2. Aqui em cima, então, ficaria assim, né? A resistência equivalente seria igual a 2 mais 2, igual a 4 ohms. E aqui embaixo, a resistência equivalente seria igual a 3 mais 1, 4 ohms. Então, nós teríamos uma única resistência aqui em cima de 4 ohms e aqui embaixo uma única resistência de 4 ohms. E como esses resistores eles estão ligados em paralelo, nós podemos trabalhar agora com eles, né, para achar o resistor equivalente.
E para achar o resistor equivalente de uma ligação em paralelo, a gente sabe que é 1 dividido pelo resistor equivalente, né? Vai ser igual a 1 dividido pela resistência 1, que é 4, mais 1 dividido pela resistência 2, que é 4 também. Então, 1 dividido pela resistência equivalente vai ser igual, a gente faz o MMC aqui, vai ser igual a 4 aqui embaixo. Então, 4 dividido por 4, 1 vezes 1, 1, mais 4 dividido por 4 vezes 1, 1, que vai ser igual a 2 dividido por 4. 1 sobre a resistência equivalente vai ser igual a 0,5. Então, a nossa resistência equivalente vai ser igual a 2 ohms. Então, nós vamos ter aqui um único resistor de 2 ohms. Temos agora dois resistores ligados em série, né? Compartilhando aqui do mesmo fio. Então, com isso, nós sabemos que a nossa resistência equivalente a esses dois resistores aqui, de 8 e de 2 ohms, vai ser igual a 8, né, a resistência 1, mais a resistência 2, que é igual a 2. Então, nossa resistência equivalente vai ser igual a 10 ohms. Então, chegamos aqui a apenas um resistor, né, de 10 ohms. Esse resistor aqui, esse único resistor de 10 ohms, vai ser o equivalente a todos esses resistores juntos aqui. Então, com isso, nós conseguimos chegar ao circuito simples, né, que nós estávamos buscando no início do exercício. Aqui nós temos, então, uma fonte de 120 volts. Então, vamos ter uma corrente aqui, que vai passar por todo esse circuito. E quando ela chegar aqui, então, passar por esse resistor, nós temos que haverá uma queda de potencial. Já uma vez, né, que a energia, ao passar por esse resistor aqui, vai ser transformada em calor. Lembra que eu falei para vocês que o resistor apresenta um aumento de temperatura? Então, essa energia aqui, ela vai ser transformada em calor. Então, nesse circuito, quando isso acontece, vai haver uma queda de potencial. Aqui nós temos, então, uma diferença de potencial que vai ter início aqui com esses 120 volts. E quando a corrente ela passar aqui, nós vamos ter um potencial aqui igual a zero. Nesse resistor de 10 ohms, nós vamos ter uma queda de 120 volts. E pela primeira lei de Ohm, nós temos que a diferença de potencial vai ser igual à resistência total vezes a corrente total. Então, nós podemos achar agora a corrente que vai passar por todo esse circuito aqui. Vai haver uma queda no potencial, mas a corrente vai ser a mesma, né? Vai ser a corrente total, vai passar por todo esse circuito aqui uma mesma corrente. Então, nós podemos achar ela agora. Nós temos que nosso potencial aqui é de 120 volts. A nossa resistência total, nós sabemos agora que é de 10 ohms. E a corrente total nós queremos saber, né? Então, nossa corrente total vai ser igual a 120 dividido por 10, que vai ser igual a 12 amperes. Então, agora nós sabemos que a corrente aqui vai ser de 12 amperes. E essa vai ser a mesma corrente por todo esse circuito aqui. E agora que nós temos o valor da nossa corrente, que é de 12 amperes, né? Nós podemos voltar no circuito inicial que nós tínhamos antes, né? Esse daqui. E assim, nós podemos agora achar a corrente elétrica e a diferença de potencial em cada um desses resistores. Como nós vimos, aqui então a gente vai ter uma corrente de 12 amperes, né? E essa corrente vai percorrer esse fio e vai chegar nesse primeiro resistor aqui. E aqui vai haver uma queda de potencial. Então, nós vamos ver agora qual vai ser essa primeira queda de potencial que vai haver aqui por causa desse primeiro resistor de 8 ohms. Nós temos que a queda de potencial é igual a resistência vezes a corrente. Então, assim a gente consegue saber qual vai ser a queda de potencial aqui ao passar por esse resistor. Então, vai ser igual a resistência, que é de 8 ohms, vezes a corrente elétrica, que nós sabemos que é 12. Então, vai ser igual a 96 volts. Quando essa corrente passa por esse resistor, o potencial então tem uma queda de 96 volts. Nós tínhamos 120 volts inicialmente, então 120 menos 96, que vai ser a queda, né? Aqui vai sobrar então 24 volts. E quando a corrente ela chega nesse primeiro nó aqui, nós sabemos, né, que a corrente ela vai se dividir. Então parte da corrente vai vir para cá e parte para cá. E com isso, nós sabemos que na associação de resistores que nós fizemos anteriormente, esses três resistores aqui era a mesma coisa que um resistor equivalente de 4 ohms. E aqui também nós tínhamos um resistor único, aqui,
o equivalente, né? Que também tinha 4 ohms. Então, nós podemos usar essa informação para saber a corrente que nós teríamos aqui em cada caminho, né? Que ela vai seguir aqui, nesses dois caminhos, qual seria a corrente. Então, nós temos um potencial, usando essa mesma equaçãozinha aqui, nós temos um potencial de 24 volts aqui, uma resistência de 4 ohms e a corrente que queremos saber. Então, a corrente vai ser igual a 24 dividido por 4, que vai ser igual a 6 amperes. E aqui é a mesma coisa, né? É o mesmo valor de resistência, então aqui também seria 6 amperes. Então, deixa eu apagar aqui para limpar essa parte para ficar mais fácil da gente observar. Aqui nós teríamos uma corrente, então, de 6 amperes e aqui uma corrente também de 6 amperes. Agora, sabendo a corrente que nós temos aqui, né, nesses caminhos, nós podemos fazer aqui o cálculo para saber qual vai ser a queda de potencial que se terá após essa corrente passar por esse resistor de 12 ohms, né? Vamos ver a corrente que vamos ter aqui, aliás, a diferença de potencial, né, a queda de potencial que nós vamos ter aqui. E vamos ver também nesse ponto aqui, né, qual vai ser. Então, nós temos a queda de potencial, vai ser igual à resistência, que aqui é 2, né, então 2, vezes a corrente, que agora sabemos que é 6. Então, nossa queda de potencial naquele ponto vai ser de 12 volts. 12 volts, então, se a gente tinha 24 anteriormente, 24 menos a queda, que foi 12, né? Nós vamos ter aqui 12 volts. E vamos fazer a mesma coisa aqui desse lado. Aqui nós vamos ter, né, uma queda de potencial igual à resistência, que é 3, vezes a corrente, que é 6. Então, nós vamos ter uma queda de potencial igual a 18 volts. Nós tínhamos 24 menos 18. Então, nós vamos ter agora, aqui nesse ponto, 6 volts. E continuando a analisar esse mesmo fio aqui, nós temos que a corrente vai ser a mesma, né? Por todo esse caminho aqui. Então, nós conseguimos ver qual vai ser a queda de potencial após passar por esse resistor de 1 ohm aqui. Então, vamos ver nesse ponto aqui qual será. Nós vamos ter que a queda de potencial vai ser igual à resistência, que é igual a 1, vezes a corrente, que é 6. Então, 6 volts. Vai apresentar uma queda de 6 volts. Então, 6, que nós tínhamos antes, menos 6, vai ser igual a 0. Então, quando chegar nesse ponto aqui, nesse nó, vai ter 0 volts. Vai ter 0, né? E agora nós podemos ver para esse outro caminho aqui, né? Continuar aqui. Aqui, nós vimos que vai ser igual a 12 volts nesse ponto aqui. E, novamente, a corrente, quando ela passar por aqui, quando ela chegar nesse nó, vai acontecer a mesma coisa que nós vimos aqui para esse primeiro nó. Nesse segundo também, a corrente ela vai se dividir. Parte vai vir para cá e parte vai vir aqui para esse resistor de 3 ohms. E como esses resistores são diferentes, né? Nós vamos ter correntes diferentes aqui para cada lado também. Mas então vamos calcular aqui, vamos fazer o cálculo. Nós temos um potencial de 12, né? Então 12 vai ser igual à resistência, que é 6, vezes a corrente, que é o que a gente quer saber. Então, a corrente vai ser igual a 12 dividido por 6, que é igual a 2 amperes. Nesse caso, a corrente aqui, nesse caminho, vai ser igual a 2 amperes. E para esse outro caminho aqui embaixo, onde a gente tem essa resistência de 3 ohms, vai ser 12, mesma coisa ali, né? 12, a resistência 3, a corrente, então, vai ser igual a 12 dividido por 3, que vai ser igual a 4 ohms. Então, 4 ohms, perdão, 4 amperes, né? É corrente, então é 4 amperes. Vou apagar aqui. Então, nós vamos ter aqui uma corrente de 4 amperes. 4 amperes. Então, a corrente ela vai se dividir aqui, uma corrente que inicialmente era de 6 amperes, ela vai dividir em 2 amperes aqui em cima e 4 embaixo. Com isso, agora nós podemos saber qual vai ser a queda de potencial quando chegar aqui, né? De ambos esses resistores aqui, de ambos esses caminhos. Qual vai ser a queda de potencial? Nós vamos ter que quando essa corrente de 2 amperes passar por esse resistor de 6 ohms, que a queda de potencial, né, vai ser igual à resistência, que é 6, vezes a corrente, que é 2.
Então, a queda nesse ponto aqui vai ser de 12 volts. E aqui, para esse resistor de 3 ohms, nós podemos fazer o cálculo também. A queda de potencial vai ser igual à resistência, que é 3, vezes a corrente, que é 4 amperes. 3 vezes 4, 12 volts. Então, nós tínhamos um potencial de 12 volts anteriormente, e quando passar por esse resistor de 6 ohms, vai haver uma queda de potencial de 12. Então, aqui nós teremos zero. E aqui embaixo também, quando passar por esse resistor de 3 ohms, esse potencial, que inicialmente era de 12 volts, vai ter uma queda de 12 volts, e aqui nós teremos um potencial igual a zero. E isso satisfaz o que tínhamos, né? O que sabíamos que aqui o potencial era zero, então isso satisfaz isso que nós tínhamos aqui. Então, com isso, através desses cálculos, através dessas informações que a gente tem sobre circuitos, nós conseguimos saber a corrente e a diferença de potencial em cada um desses resistores aqui, né? Eu espero que vocês tenham compreendido os cálculos, compreendido a matéria ao todo, o que são circuitos e como vocês podem estar utilizando. E é isso. Obrigada e até a próxima.